Amém? Você não conhecia não, né? Tá vendo? Ele não conhecia. Queridos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, está nos visitando? Levanta a mão, nós queremos conhecer você. Se está aqui pela primeira vez, você que está aqui. Veio com Isa, é isso? Veio com ela. São irmãs, não? Ok. Seja muito bem-vinda. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Ali atrás, aqui, levanta a mão, faz assim um sinal, parece, epa, rapaz, coloca esse negócio aqui. Mas alguém não? Sejam os demais de ação de casa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, nós vamos falar sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26. Aleluia! Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha aqui para o projetor. Diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção à voz do Senhor, se vocês fizerem o quê? Derem o quê? A quem? A voz do Senhor. Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem todos os seus estatutos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Eu sou o Senhor que os cura. Vamos orar? Pai, no nome poderoso de Jesus, te pedimos que a tua palavra, Senhor, seja ouvida nessa noite. Te pedimos que o Espírito Santo use a palavra como um perito, Senhor, trazendo cura, removendo, Senhor, tudo o que precisa ser removido e colocando o que precisa ser colocado. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Pode colocar, por favor? Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, versículo 26. Deus, ele se manifesta ou se dá a conhecer através dos seus nomes. Por exemplo, quando Deus fala com Moisés, ele diz assim, olha, Moisés, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, eu nunca me apresentei pelo meu nome. Eles me conheciam como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas eles nunca me conheceram pelo nome. E à medida que nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos vendo que Deus vai apresentando nomes que falam do seu caráter. Por exemplo, a Bíblia lá em Êxodo fala que um dos nomes de Deus é Elohim, que é o Deus Criador. Outro nome de Deus que é apresentado lá em Gênesis é El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai. E assim vai. E assim Deus vai se apresentando ao seu povo. E cada nome de Deus revela uma faceta do caráter de Deus, quem Deus é. É por isso que é tão importante nós conhecermos e sabermos, porque o nome de Deus está associado à sua personalidade, quem Ele é. Amém? Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Diga para o seu vizinho, o Senhor, Ele é aquele que te cura. O Senhor é aquele que te cura. Deus se apresenta como a fonte da cura. Cura não é um ato apenas, é parte de quem Deus é. Porque o nome, gente, faz parte de quem Deus é. Por exemplo, o Senhor é o nosso Hakadosh, o Santo. Ele é o Deus Santo. Porque santidade faz parte da natureza de Deus. Ele é o El Elyon, Ele é o Altíssimo. Ele é o Shammah, aquele que se faz presente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então esses nomes, eles revelam quem Deus é, a sua natureza. E um dos nomes revelados é Jeová Rafá, ou Adonai Rafá,
o Senhor que cura. O Senhor que cura. Então, eu preciso colocar no meu coração que faz parte do caráter de Deus, faz parte da personalidade de Deus, faz parte de quem Deus é, a manifestação de cura. Ele é o Deus que nos cura. Amém? Aleluia! A cura está ligada à aliança, não ao acaso. Deus, ele fez uma aliança com o seu povo. Ele os tira do Egito, os leva pelo deserto e conduz o seu povo se revelando como o Deus que sara. Salmo 107, pode abrir vocês, Salmo 107, verso 20. O que diz a palavra? Vocês vão anotando isso aí, porque é muito importante a gente firmar a nossa fé na palavra de Deus. Diz assim: enviou a sua palavra e os curou, e os livrou do que era mortal, ou livrou da morte. Quem enviou a palavra e os sarou? Deus. Deus enviou uma palavra. Qual a palavra? Eu sou o Senhor que os sara. E a Bíblia diz, queridos, que no meio daquele povo não havia um só enfermo. Hoje nós lemos Números, e em Números 1 foi feito um censo para saber quantos homens prontos para a guerra havia. Alguém lembra qual o número de homens que tinham lá para a guerra? Quem é que lembra? Sim? 603.550, se eu não me engano. 603.550 homens, 503 mil. Agora faz uma conta comigo rápida. 600 mil homens, vamos colocar o número redondo. 600 mil homens. Quantas mulheres tem? Pelo menos mais 600. Mais 600 mulheres. 600 mil. Quantas crianças tem? Se só de homens são 600 mil homens, quantas crianças tem nessa história? Vamos calcular por baixo que saíram do Egito 2 milhões e meio de pessoas. A Bíblia diz que no meio deles não havia um só enfermo. Você já imaginou, você está numa cidade grande, uma metrópole, uma cidade grande, de 2 milhões e meio de habitantes, e não ter uma farmácia? E você pergunta assim: por que não tem farmácia nessa cidade? E aí o cidadão da cidade diz assim para você: porque aqui ninguém é doente. Porque aqui ninguém é doente. O que vocês acham de vocês visitar uma cidade dessa? Hein? 2 milhões e meio de pessoas. Não tinha um doente no meio daquele povo. Porque Deus enviou a palavra e os sarou. E os curou. Dê glória a esse Deus tremendo. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Ele os curou. Agora, por outro lado, a gente chega aqui em Lagarto, toda rua que você chega tem uma farmácia. Toda rua que você chega tem farmácia. Tem rua que tem umas 10, estão dizendo aqui. Por quê? Agora eu pergunto, por que tem tanta farmácia? Hein, pessoal? Por que tem tanta farmácia? Vamos lá, hoje é culto de estudo. Por que tem tanta farmácia nessa cidade? O povo está muito doente. Ótica e farmácia. Vocês estão entendendo? Então, as pessoas estão muito doentes. Só que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos vendo que Deus tira um povo do Egito, e olha que eles não tinham vida boa no Egito. Pastor, o que aconteceu? Será que no Egito não tinha nenhum enfermo? Claro que tinha. Eles trabalhavam, gente, fazendo barro, fazendo tijolo, amassando o barro para fazer tijolo. Eles apanhavam dos feitores lá, eles apanhavam. E como é que não havia? Porque quando eles comem do cordeiro, quando eles se alimentam dos pães asmos, quando eles recebem alimentação, eles recebem cura, e Deus os cura, porque Deus sabia que eles precisavam andar pelo deserto. E como é que você vai andar pelo deserto com gente doente? Então Deus precisava, para cumprir o propósito, olha, eles precisam cumprir o propósito, eles precisam marchar pelo deserto, mas gente doente não consegue marchar pelo deserto. Enviou a sua palavra e o sarou.
e os livrou do que era mortal. Amém? Esse é o Deus que se revela como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Aleluia! Pode passar. Obediência e saúde espiritual. Obediência, Êxodo 15, 26, conecta cura com ouvir a voz do Senhor. Por isso que eu perguntei para vocês no começo, se vocês ouvirem a voz do Senhor, se vocês ouvirem, é uma condicional. Até o pastor Rutenberg estava dizendo que nesse capítulo, os capítulos da Bíblia tem muitos sis, se. O que é esse se, gente? É uma condição. Qual é a condição sine qua non, Pablo, para que eu receba a cura? Qual é a condição necessária para que eu receba a cura? Eu preciso fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Porque quando Ele fala, Ele vai trazer cura. Quando eu ouço a sua voz, eu vou receber cura. Por isso, em nome de Jesus, coloca as mãos nos seus ouvidos aí agora. Faz um ato profético, coloca a mão assim nos seus ouvidos. Diga em nome de Jesus, efatá, ouvidos se abram para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Pode tirar. Em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes nós ouvimos logo o diagnóstico e recebemos logo a doença. Eita, olha, o médico diz, eu estou achando que você tem um problema. Aí você já chega em casa e diz, mulher, eu estou com um problema. Vamos fazer o plano da USAF. Já recebeu, já abraçou a palavra, já ouviu a palavra, já recebeu. Gente, tem pessoas que têm tanta fé no que não presta, e aí abraça aquilo ali, né? Começa a ouvir jornal, sei lá, o Ministério da Saúde informa que no Brasil há uma série de doenças que está se espalhando, e um dos sintomas é que a pessoa começa a ter coceira no braço. Aí a pessoa, ai meu Deus, estou com coceira no braço. Ai. A pessoa não tem nada, uma coceirinha que apareceu, ela já começa, meu Deus, é essa doença que eu estou, vou morrer. E a pessoa abraça aquilo ali. O que a palavra do Senhor diz? Se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a voz do Senhor. Gente, você já pensou que maravilhoso é você ouvir a voz do Senhor, falando assim ao teu ouvido, dizendo assim, eu sou o Senhor que te sara. Meu Deus, Ele chegar para você e eu falar assim no seu ouvido, eu sou o Senhor que te sara. Eu não sei você, mas eu receberia de imediato a minha cura. Porque quando eu creio no que Ele está falando, eu não estou sendo alguém precipitado, eu estou sendo alguém que está honrando a Ele. Amém? Mas Ele diz, se você ouvir a voz do Senhor, se você fazer o que é reto, guardar os mandamentos, então Ele mostra que obediência não compra a cura, mas nos alinha com a vontade de Deus. Eu fico alinhado com a vontade de Deus. Eu é que me encaixo, eu é que me coloco debaixo da perfeita vontade de Deus para a minha vida. Ele diz o quê? Faça o que é reto, guarde os meus mandamentos, obedeça. E Ele está dizendo, a cura virá sobre você, vai se manifestar sobre a sua vida. Mas nós temos tanto para falar sobre isso nesse mês, queridos, temos tanta coisa para falar com vocês. Por favor, não perca a série, vamos estar ungindo, orando, e em nome de Jesus vamos crer no agir de Deus. Pode passar. A origem da doença segundo a Bíblia. Deus entrou a doença entrou no mundo como consequência da queda. Eu pergunto, tinha morte antes? Não. A Bíblia diz que se comeres do fruto, certamente morrerá. A doença é a morte das células. A doença é a morte da saúde. A doença, ela acaba sendo um presságio da morte.
acaba sendo um presságio. A doença acaba limitando a vida. E antes, quando não havia o pecado, não havia desobediência, não havia doença. Não havia. Deus não nos criou para estarmos debaixo de doença. Não faz parte do plano original de Deus. Deus, quando criou o ser humano, Ele não criou, vocês vão ser muito doentes. Não, Ele disse, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, certamente você morrerá. E sempre que a gente está doente, a gente sente como se fosse uma morte mesmo. Você não tem ânimo, você não tem força, você não tem vigor, você não consegue brincar, você não consegue correr, você não consegue fazer nada. Um pouco da sua vida ela é sugada com a enfermidade. Não faz parte do plano original. Jesus veio desfazer as obras do diabo. 1 João 3,18. Abram suas Bíblias. 1 João 3,18. Vamos ver o que é que diz. É 3,8, né? Acho que eu falei 3,18, acho que é 3,8, veja aí. É isso mesmo, 3,8. O que é que diz? Alguém pode ler aí em alto e bom som? Para quê? O que Jesus veio fazer? Ele veio dar um chute na macumba do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo tem obras, o diabo tem feitos, realizações, coisas que ele construiu. O que Jesus vem? Ele vem desfazer, dizendo assim, não foi assim que meu Pai criou, não foi assim, vamos desfazer essas obras. Amém? Cura é restauração do propósito divino. Qual o propósito divino? Em relação ao seu relacionamento com Deus. Está lá em Hebreus, a Bíblia diz que Deus nos abriu o caminho, um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso ao Pai. Eu tinha esse acesso lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles podiam se comunicar com Deus, não tinha barreira, não havia barreira. Só que em Cristo Jesus, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, nos comunicar com Deus, não há barreiras. Então, aquilo que Jesus fez, traz a restauração do propósito original de Deus para as nossas vidas. E cura faz parte disso, em nome de Jesus. Pode passar. Cura é parte da redenção. É o que eu acabei de falar. Deus, ele revela como curador no Antigo Testamento. Em Jesus a cura se manifesta plenamente. Abra a sua Bíblia no Salmo 103. Deixa eu me confirmar aqui. Salmos. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Diz verso 3, deixe-me ver aqui. Salmo 103. Verso 1, diz o quê? Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendiga o Senhor, minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendize o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios ou das suas bênçãos. É Ele que perdoa os pecados e faz o quê? E cura algumas doenças. É isso que está escrito aí? Não, leia direito, por favor. Verso 3. Ele perdoa todos os pecados e cura. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Quais pecados ele perdoa? Quais pecados ele perdoa? E quais doenças ele cura? Quantos creem realmente que ele
perdoa todos os pecados. E por que você não consegue crer que Ele cura todas as enfermidades? Isso é para a gente refletir. Gente, isso é para a gente refletir. Eu creio que Ele cura todas, Ele perdoa todos os meus pecados. Mas eu não creio que Ele cura todas as minhas. É o mesmo versículo da palavra que diz que Ele perdoa os seus pecados, é o mesmo versículo que diz que Ele cura as suas enfermidades. Então Deus, Ele vai se revelar dessa forma, como o Senhor que nos cura. Aleluia! O Deus que perdoa pecados, também cura os enfermos. Eu coloquei também Marcos 2, versículo 10, abram aí por favor. Marcos 2, versículo 10. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Continua? Disse então ao paralítico. Disse o quê? Eu te digo a você, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Eu perdoo os seus pecados, mas eu também te saro. Eu perdoei você, mas eu também te curo. Está lá no Salmo 103, versículo 3. Eu perdoo você, mas eu também te curo. Levanta, pega a sua maca, vai para casa. Eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados e para curar as tuas enfermidades. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Mas é porque hoje nós estamos envolvidos numa mídia que está o tempo todo falando que você está doente, está o tempo todo falando que você está doente. Que não é normal você estar saudável. Não é normal você estar saudável. Mas o Senhor está dizendo, assim como eu perdoo os teus pecados, eu curo as tuas enfermidades. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Pode continuar. Fé é o canal da cura. Gente, fé não é emoção. Fé é confiança na palavra. Fé é confiar na palavra. Uma forma de falar fé é confiança. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um firme fundamento. O que é firme fundamento? Eu não estou sobre areia movediça. Eu estou sobre um lugar que é irremovível. Esse lugar não pode ser abalado. O que é fé? É este lugar onde eu coloco os meus pés para poder me mover, para poder ver o milagre acontecendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Romanos 10, versículo 17, diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Lá em Gênesis, Êxodo 15, 26, a Bíblia diz, se vocês ouvirem a voz do Senhor. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, fé virá aos seus corações. O problema é que a gente está ouvindo outras coisas. Nós ouvimos noticiários, nós ouvimos isso, ouvimos aquilo outro, ouvimos tantas coisas, e nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas a fé, ela não é emoção. Não é, eu acho. Fé é uma convicção. E nessa noite, fé está sendo gerada ao seu coração. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. À medida que nós estamos expondo, que nós estamos falando, fé está sendo gerada no seu coração. Talvez você está aí agora mesmo se perguntando assim, espera aí, por que eu creio que Deus me perdoa, mas eu não creio que Deus me cura? Esse foi o questionamento lá em Cafarnaum. Quando Jesus disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, os líderes religiosos questionaram, quem é esse para perdoar pecados? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, eu vou fazer algo que vocês, visível, eu vou fazer algo que vocês podem ver. Assim como eu disse que perdoa o pecado deles e vocês não viram, mas eu vou falar que eu vou curá-lo e vocês vão ver, e vocês vão enxergar que eu tenho autoridade, tanto para perdoar como para curar. Amém? Aleluia!
Glória a Deus. A palavra gera fé. Pastor, eu queria ser uma pessoa de fé. Então comece a ler a palavra de Deus. Mas faça como os tessalonicenses faziam. Gente, você vai ler a palavra, faça como os tessalonicenses faziam. Pastor, como é que os tessalonicenses faziam? Eles liam as cartas de Paulo, mas eles liam não como cartas de Paulo, eles liam como palavra de Deus para eles. Gente, é diferente. Quando você lê a Bíblia, diz, que coisa linda, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Mas quando você lê a Bíblia dizendo assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ele está dizendo para mim nessa noite, Sid Clay, assim como eu perdoo os teus pecados, eu saro as tuas enfermidades. Ele está falando com você, você precisa ouvir a voz do Senhor. Lembre-se do que nós dissemos, 2,5 milhões, não tinha um enfermo. Hoje numa cidade como Lagarto, 100 e poucos mil pessoas, quantas pessoas enfermas? Dentro das igrejas, às vezes igrejas com 80, 70 pessoas, 50 pessoas estão enfermas. 50 pessoas, 20 diz assim, olha, não olhe para mim não, para eu não ficar doente. Com medo de ficar doente. Tem alguma coisa errada. Mas não é com Deus. Agora, a fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. Aí você começa a ler Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Você começa a ler Salmo 107, versículo 20, enviou sua palavra e o sarou. Deus envia a palavra e me cura. Você começa a ler Salmo 103, versículo 3, né? Ele perdoa os pecados e sara todas as tuas enfermidades. São coisas que falam de quê? De cura, de um Deus que cura, de um Deus que quer me sarar. O que é que vai acontecer comigo? Vai gerando fé para a cura. Porque tem pessoas que têm fé em Deus para outras coisas, e para algumas coisas elas não conseguem crer em Deus. Aí nessa área que você não consegue, você precisa se exercitar. Exercitar. É como o pessoal sempre brinca, né? Diz que tem uns homens que vão para a academia e só treina da cintura para cima. Já ouviu falar disso? Aí o que é que vira? Vira o sorvetão, né? Dessa largura e com as perninhas de frango assim, embaixo. Por quê? Por quê? Porque a irmã está lembrando de alguém ali, não sei. Por que acontece? Porque não treinou as pernas. E eu vou dizer uma coisa, homem odeia treinar perna. E por que aí não treina as pernas? Qual a consequência disso? Não fortalece essa área que precisa. Se eu preciso me fortalecer crendo que Deus cura, eu preciso trabalhar isso na minha vida, eu preciso fortalecer isso na minha vida, eu preciso ler livros sobre cura, eu preciso ler passagens da Bíblia sobre cura, eu preciso pegar exemplos sobre cura. Se você está enfermo, está passando por uma enfermidade, pega os evangelhos, veja todas as curas que aconteceram no evangelho, comece a ler sobre as curas. Queridos, talvez em um momento, preste atenção aqui, talvez em um momento, quando você estiver lendo, vai acontecer um start assim dentro de você, e aquilo vai saltar das páginas da Bíblia, e vai tocar o teu coração, o Senhor dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele. Muitos não recebem porque não sabem que a cura já foi providenciada por Deus. Gente, tem uma história real, essa história, de um rapaz, século XIX, começo do século XX. O rapaz saiu da Europa, ia para os Estados Unidos, de navio. Normalmente a viagem era feita de navio, passava 1, 2, 3 meses no mar até chegar nos Estados Unidos. Ele não tinha dinheiro, a mãe que foi quem comprou a passagem, deu a ele e fez uma marmitinha para ele, botou umas maçãs, um queijinho, um pão, para ele ir se virando no meio do caminho.
Aí ele entrou, foi para o lugar dele, e na hora das refeições, quando todo mundo ia para os restaurantes, ele ficava na cabine dele, abria o lanchinho e começava a comer aquilo que a mãe tinha preparado para ele. Mas o problema é que o tempo foi passando, a maçã foi murchando, o queijo foi apodrecendo, o pão foi ficando duro, e chegou um momento que tinha acabado aquilo que ele tinha levado, e o que restava estava sem condições de comer. E ele, já com a barriga roncando, com fome, chegou para um funcionário do navio e pegou algum dinheirinho que tinha ainda, algumas moedas, e disse: quanto é? Ele não falava inglês direito, e perguntou: quanto é? Quanto é? Quanto é? O rapaz disse: quanto é o quê? O que ele quer? How much? How much? Quanto é? E aí o rapaz entendeu que ele estava perguntando quanto custava para fazer uma refeição no restaurante. Aí o rapaz disse para ele: não custa nada, já está incluído na passagem. Você já imaginou isso? O rapaz disse: não custa nada, já está incluído na passagem. Ele passando necessidade, passando fome, porque ele não sabia que aquele ticket já dava direito a ele de comer no restaurante. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado aqui, gente. Sabe por quê? Porque o preço que Jesus pagou na cruz já te dá direito à sua cura. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Pode passar. O ministério de cura na igreja. Jesus ordenou: curai os enfermos. Mateus 10:8. Abra aí sua Bíblia, por favor. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e também deem de graça. Agora, isso é engraçado, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para a igreja: curem os enfermos. Jesus está dizendo para quem? Para a igreja: curem os enfermos. Mas pastor, é a igreja que está enferma, pastor. Como é que a igreja será agente de cura se a própria igreja está doente? Mas Jesus ordena à igreja: curem as pessoas, orem pelas pessoas. Queridos, e eu já participei de muitas cruzadas, e muitos americanos, a maioria das cruzadas eram com americanos, e o pessoal não fazia oração bonita, porque às vezes aqui no Brasil a gente pensa que tem que fazer uma oração bonita para as pessoas serem curadas, né? Mas muitas vezes o americano orava algo assim, desse tipo: Pai, no nome de Jesus, o Senhor levou sobre si as dores, as enfermidades, em nome de Jesus eu repreendo agora essa enfermidade, ordeno que ela saia agora em nome de Jesus, amém. Pergunta, veja aí a dor que estava sentindo, e a pessoa: sumiu, dê glória a Deus. Era coisa assim, sabe por quê? Porque o instrumento, aquilo que traz a cura, é o poder que há na obra de Jesus, na cruz. O poder de Jesus é que traz cura. E Deus quer que o nome de Jesus seja glorificado. Ele quer usar você. Amém? Ele quer usar você para orar pelas pessoas. Ele quer usar você porque a ordem foi: curai os enfermos. Então a igreja precisa continuar a obra de Cristo. A cura glorifica a Deus e confirma o evangelho. Como assim confirma o evangelho? A gente fica dizendo que Jesus ressuscitou. Os apóstolos testemunharam que Jesus ressuscitou. Mas quando você ora, quando você ministra cura, você está dizendo: ó, ele está vivo, porque ele está vivo, ele está trazendo cura agora. Eu não estou orando em nome de uma pessoa morta, eu estou orando no nome de uma pessoa que está viva. Ele está vivo e é no nome dele que cura vai se manifestar. É no nome dele que cura vai se manifestar nessa noite, amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Pode passar. Cura integral, corpo, alma e espírito. Jeová Rafá. Jeová é aquele que cura o corpo, as enfermidades físicas, a alma, feridas emocionais, o espírito, restauração do relacionamento com Deus. Cura divina é completa e restauradora. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5:23. Abram suas Bíblias aí, Tessalonicenses 5:23. Dia de quinta-feira é culto de você aprender a manusear a palavra de Deus, amém? Aprender a manusear a Bíblia. Então, abram aí. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que é um dos versículos que usamos como base aqui também para ensinar os irmãos aos cuidados. Que o próprio Deus de paz, olha só, outro nome, Deus da paz, vos santifique por completo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados. Irmã, diga para a irmã que está do seu lado, o irmão que está do seu lado, ó, Deus quer colocar você na conserva. Amém? Preservados. Deus quer preservar você. Aonde, pastor? Aonde? No espírito, na alma e no corpo. Sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele quer preservar você em todo o seu ser. Por favor, não faça como aquele rapaz que ficou comendo bolacha seca com água, tendo direito a ir ao restaurante e comer de um banquete. Nessa noite tem um banquete aqui na frente, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Vem para cá, Alisson. Não sei se Alisson conhece aquela música Pão da Vida. Aleluias. Eu vou pedir para pastor Berg, quem puder nos ajudar aqui, nós queremos orar e ungir as pessoas. Se você estiver com algum problema, nós queremos ungir você, vamos orar. A Bíblia diz, unja os enfermos. Jesus ordenou, os discípulos faziam isso, eles ungiam os enfermos. Então, se alguém está com algum problema de enfermidade, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, rapidamente. Rapidamente, vem aqui à frente, dê um pouquinho só dessa água aqui. Aleluia. Que tom está aí? Sol? Ré? Deu ré. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo.
eternidade. Vem cá, pastor, coloca a mão para ungir. Aleluia. Pode começar a ungir, nós vamos começar a ungir você, amém? Nós vamos começar a ungir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar cura sobre a tua vida agora. Eu vou colocar sobre as suas mãos. Você vai recebendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos aqui liberando unção de cura sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. Agora, no poder do nome de Jesus. Em 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 nome de Jesus. Recalaba shekete manaha suremene. Releba bababababa. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Rababalaba sherekalaba suremene. Releba shurekandalala sherebalas. Releba shurekandalaba shurekandalala. Creio que és a cura. Creio que és tudo para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, ouça agora a voz do Senhor. Eu ordeno, caia por terra agora. Rebalaba. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas Senhor, tu és o Deus que cura. O Senhor te diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Em nome de Jesus. Jesus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Agora eu declaro a palavra sendo enviada agora sobre o teu corpo. Eu declaro a palavra sendo liberada agora sobre o teu corpo. Toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, solte. Solte essa vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba cura agora sobre o teu corpo. No poder do nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra agora. Em nome de Jesus. Eu declaro brasa viva do altar agora, tocando a sua vida, queimando agora toda enfermidade queimada agora em nome de Jesus. Senhor, tu és o Deus que perdoa os pecados, mas também tu és o Deus que sara todas as enfermidades. No nome de Jesus, perdoa e sara. Perdoa e sara. Perdoa e sara agora. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. No nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal agora.
no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo diagnóstico, toda palavra de enfermidade, nós declaramos a palavra do Senhor prevalecendo. Pai, agora em nome de Jesus, nós liberamos cura sobre esta vida e impomos as mãos, e para que todos saibam que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, eu ministro cura em nome de Jesus. Ministro cura em nome de Jesus. O Senhor diz para você: eu não apenas perdoei os teus pecados, eu curei as tuas enfermidades. Não apenas te perdoei. Venha, senta na mesa e coma do banquete. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no poder do nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação maligna, toda ação do diabo contra essas vidas. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora, onde havia um espírito de enfermidade, onde havia, Senhor, uma seta do maligno, onde havia uma obra de feitiçaria, onde havia uma obra das trevas, onde havia demônios que receberam oferendas para trazer enfermidade sobre essas vidas, na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos todas as obras do diabo, desfazemos toda palavra de maldição liberada sobre essas vidas agora, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, cadeias sejam quebradas agora, cadeias quebradas agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, fora, fora, espírito de enfermidade, fora, 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 fora agora, fora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. Pode baixar um pouquinho, que eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor, obrigado, porque quando teu filho morreu naquela cruz, ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas maldições, os meus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, nessa noite, por tua palavra, que não pode mentir, o Senhor disse que não apenas perdoa os meus pecados, mas sara todas as minhas enfermidades. Todas as minhas enfermidades. Eu quero que você diga o nome, você mesmo aí baixinho, diga o nome que você foi diagnosticado, qual foi a enfermidade. E você vai dizer: esta enfermidade está incluída em todas as enfermidades que o Senhor cura. Reumatismo está incluído nas enfermidades que o Senhor cura. Todas as enfermidades, dores, osteoporose, artrite, artrose, problemas do sangue, todas as enfermidades, todas. Ele é aquele que perdoa os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Sara todas as tuas enfermidades. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não pode mentir. O Senhor falou, e a tua palavra está firme nos céus, ela não pode ser anulada. E eu te agradeço pela minha cura, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Abraça alguém que está aqui com você. Diga: receba, meu irmão, receba a tua cura. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Essa foi a primeira noite de ministração. Nós vamos estar ministrando, e durante as ministrações vamos estar ungindo. Creia, vá recebendo, vá se fortalecendo na fé, vá recebendo a palavra de Deus, seja cheio do Espírito. Eu creio que nós vamos ouvir muitas pessoas testemunhando de cura daquilo que Deus fez.
nas vidas das pessoas nessa noite. E eu quero dar oportunidade a você que está aqui nessa noite, que deseja não apenas curar o seu corpo, você quer curar o seu espírito, você quer curar a sua alma. Para isso, você precisa tomar uma decisão, dizer assim: pai, pastor, eu quero Jesus não apenas como aquele que me cura, mas eu quero Jesus como aquele que me salva. Eu quero Jesus como aquele que me salva. E você pode tomar essa decisão nessa noite. Basta que você diga para Ele: Senhor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu te peço, entra no meu coração e muda a minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer isso? Se tem, levanta a sua mão assim bem alto, diga: pastor, eu quero. Eu não quero Ele apenas como aquele que cura o meu corpo, eu quero Ele como aquele que sara, que perdoa os meus pecados, que escreve meu nome. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero ver sua mão levantada. Em nome de Jesus, toda prisão, toda cadeia caia por terra. Se você deseja fazer isso, levanta a sua mão assim, faz um sinal bem alto, diga: eu quero fazer isso, eu desejo fazer isso, em nome de Jesus. Você deseja fazer isso? Faça o sinal. Eu quero te dar essa oportunidade de você dizer: pastor, eu quero Ele como aquele que me cura e como aquele que me salva, em nome de Jesus. Você pela internet, você pode fazer essa oração. E se você está aqui, você deseja conversar conosco, você pode também estar nos procurando, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Mais uma vez agradecendo a Ele. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque há uma unção de cura sendo liberada neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, e te pedimos em nome de Jesus que haja manifestação do poder do teu Espírito, confirmando a palavra, conforme está em Marcos 16:20, que o Senhor era com eles, confirmando a palavra. Que haja confirmação da palavra dessa noite. Nós em nome de Jesus profetizamos e declaramos vidas curadas, vidas saradas, relatórios médicos sendo mudados, transformados. Declaramos, Senhor, cura no meio do teu povo, no poderoso nome de Jesus. Abençoamos do teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Sábado